Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre a nossa aula do direito na Idade Média. Então, nesse momento, a gente vai estar discutindo alguns aspectos aqui relacionados ao texto que eu havia enviado para vocês, Então, nesse texto, nós discutimos basicamente questões voltadas à ideia da formação, como o direito se constrói diante desse ambiente da Idade Média, quais são as suas características históricas, quais são as características nesse momento que ocorrem principalmente nessas civilizações, a perda do território do Império Romano, as conquistas que vão ocorrer com relação principalmente aos povos bárbaros e essa junção de como vai se pensar as características do direito diante dessa fase, Então eu preparei alguns slides para vocês aqui relacionados a esse texto que eu indiquei para vocês. Os slides são retirados do texto, de alguns espaços do texto, que são, em outras palavras, essa explicação da construção de como se relaciona esse novo formato, que é o formato do direito na Idade Média. Então vamos a alguns dos aspectos aqui que fazem parte dessa composição do texto. Então vamos ao nosso primeiro slide. A Idade Média começou com a queda do Império Romano, em 476 d.C., e se encerrou com a tomada de Constantinopla em 1453. Aí a gente trata desse aspecto relacionado então à Alta e à Baixa Idade Média. A Alta Idade Média estendeu-se do século V ao século X. Foi a época de consolidação na Europa Ocidental do feudalismo como sistema socioeconômico predominante na era medieval. Então aí a gente tem as fases, ou seja, de como ela vai aparecer, os períodos históricos. A gente vai ver no decorrer da aula que a ideia de Alta e Baixa Idade Média ela tem uma composição importante, desde a sua formação até o seu auge, e depois, posteriormente a essa fase, nós temos o declínio relacionado principalmente ao feudalismo, que vai ocorrer nessa fase. Vejamos o nosso próximo slide. A Baixa Idade Média vai do século XI até o fim do período medieval do século XV. É quando o feudalismo chegou ao seu auge e entrou em decadência. Por séculos, a Idade Média foi tida como uma época de insignificante desenvolvimento científico, tecnológico e artístico. Essa visão nasceu durante o Renascimento, no século XVI, quando o período medieval foi apelidado de Idade das Trevas. É realmente um período ao qual você não vê assim uma composição, um desenvolvimento muito forte com relação principalmente às ciências. Então é uma fase que nós temos ela como uma fase bem clara, no sentido de que ciências, as questões voltadas ao pensamento, por exemplo, de uma medicina, aos pensamentos voltados a uma matemática mais avançada, a química, a física. Diante dessas realidades, a gente vai observar que durante a Idade Média essa composição ela não tem os seus avanços, Embora a gente pode pensar que são ciências que elas já eram pensadas, já eram descritas lá na Antiguidade. Nesse universo, a gente vai ter esse espaço um pouquinho distante ainda. Então vai se priorizar outras questões relacionadas à Idade Média, principalmente no pensamento mais voltado a um pensamento de controle, que a gente vai ver que é essa relação que nós temos aí dos senhores feudais, e essa composição que vai estar muito próximo também desse ambiente, o espaço da institucionalização do cristianismo. Então, a Igreja Católica vai ter um espaço muito forte nesse momento, que vai também compor grande parte do pensamento jurídico dessa fase. Então, aí a gente tem uma relação importante, que não podemos deixar de lado, que vai compor também esse espaço aqui da construção do que vai ser a Idade Média. Vamos avante, então, no nosso próximo slide. O sistema feudal, contrato, feudo, vassálico, então uma instituição dessa fase, o próprio feudalismo baseia-se em uma questão de direito, em um contrato. A concessão de um feudo era feita através do senhor com o vassalo. Para contratar eram necessários alguns ritos e formalidades que deveriam ser cumpridos por ambos os lados.
Então, quando nós temos essa fase do senhor e do vassalo, na realidade o senhor na composição de um suzerano e o vassalo na composição daquele trabalhador, é basicamente dentro dessa relação que você tem uma primeira formalização ali que se constrói numa vertente do direito, que seria a ideia de um contrato. Então, ambas as partes têm as suas obrigações, né, que elas são formalizadas através de um processo ritualístico. E esse processo ritualístico é, em outras palavras, visto a todos. Então, é um processo público que se faz. É claro que a gente vai pensar, por exemplo, nessa formalização, como ela acontece. Então, você tem toda a intermediação, né, do universo da própria Igreja Católica, que vai participar desse contexto. Então, ela vai estar dentro dessa relação. Então, ela já começa a estar presente dentro de todas as estruturas que ocorrem nesse espaço, por exemplo, visto como já um espaço, né, construído diante da realidade jurídica. Então, um contrato, ele tem as suas obrigações de cada uma das partes com relação àquilo que é o objeto desse contrato. Nesse caso, a gente estaria falando então aí da concessão de terras, então o uso das terras, ao qual as pessoas teriam possibilidade, por exemplo, de desenvolver a agricultura, criação de animais, mas ao mesmo tempo você pagaria por isso, né? Então teríamos altos preços aí com relação à produção daquilo que se tinha sobre essas terras dos senhores feudais. Vamos adiante. Este é um contrato pessoal entre o homem, que será o vassalo, e outro homem, que será o senhor. Por isso, através dos rituais, ambos, em público, fazem as promessas recíprocas dentro de um cerimonial. Estas cerimônias tinham o nome de investidura, fé e homenagem. Essa concepção já é uma concepção que se forma diante de uma tradição na vertente do período feudal. Então você tem esse uso da terra, mas ao mesmo tempo você tem aquilo construído diante de todo um processo ritualístico, onde é visto por todas as pessoas, né, as responsabilidades que aqueles que fazem parte desse contrato terão com relação à sua prática, né? Então aí você já tem as primeiras composições. E essa ideia da investidura, né, que é a formalização desse ritual, você teria então esse formato acontecendo. É mais ou menos a ideia de nós pensarmos, por exemplo, num contrato de locação, onde você teria o quê? A sua assinatura firmada através de um reconhecimento de firma, né, que você teria de ambas as partes para que aquele contrato ele tenha uma validade jurídica. Então, dentro desse universo, você teria basicamente essa relação, por exemplo, dessa formalização acontecendo publicamente para todas as pessoas terem ciência de que aquele ritual teria essa função. No caso, aqui basicamente a gente estaria tratando então dessa concessão de terras. Então, aí a gente trata desse termo chamado investidura. Vamos adiante. Direito canônico. É um espaço importante, como eu havia falado para vocês, nessa realidade que nós temos aí na Idade Média. O direito canônico torna a apresentar a característica da formalidade na escrita. Podemos afirmar que o nosso direito pátrio recebeu heranças dos postulados romanos e canônicos, tendo como consequência a adesão à escola da Civil Law. Portanto, ambos foram de suma importância para a construção do direito brasileiro. Se nós falarmos aqui do direito brasileiro, nós temos a referência do direito português. E a formação do direito português, por consequência, ele vai ter toda uma relação da representatividade que se construiu na Europa. Então nós não podemos deixar distante um aspecto e outro, no sentido de que entender que essas relações e essas influências também vão chegar até o Brasil. Então, grande parte daquilo que se construiu na Europa feudal, você tem então a relação na formação desses povos que posteriormente vão ser as nações, os países constituídos. Então, historicamente, nós podemos pensar da seguinte forma: o que se construiu na Antiguidade vai ter uma referência na Idade Média. O que se construiu na Idade Média, através também de pensamentos da Antiguidade, vai ser uma referência na modernidade. E o que se construiu todo nesse processo histórico
você vai ter uma referência na contemporaneidade. Então, de certa forma, elas não vão desaparecer. Nessa linha de raciocínio, nós podemos pensar, então, que o que vai se constituir hoje no Brasil vai ser uma referência muito forte de direito que foi constituído em períodos históricos diferentes, no nosso caso aqui, as referências europeias. Vamos adiante, então, observar as características que nós temos do direito canônico aqui. Características do direito canônico. Primeira delas, caráter ecumênico, no caso universal da Igreja. O cristianismo coloca-se como única religião verdadeira para a universalidade dos homens, pretensão de imposição da sua ordem, no caso, ao mundo interior, para se inteirar desse mundo, né, para se conceber diante dessa realidade. Segundo ponto, certos domínios do direito privado foram redigidos exclusivamente pelo direito canônico. Por exemplo, durante alguns séculos, todos os litígios, mesmo para os pagãos, foram resolvidos pelos tribunais eclesiásticos. No caso citado ali, casamentos e divórcios. Então a gente pode perceber que nesses dois primeiros pontos aí, a referência do direito canônico vai ser, em outras palavras, o universo que vai estar presente também na relação do direito aplicado pelos senhores feudais. Então ele vai estar ali presente e em muitos momentos ele vai ter esse espaço de aplicabilidade. Então ele vai, em outras palavras, prestar um serviço também a esses senhores feudais. Vamos adiante, o próximo slide. Foi o único direito escrito na Idade Média. O direito laico ainda continuava habitual. Quarto ponto. O direito canônico constitui objeto de trabalhos doutrinários. É um direito escrito e erudito, letrado, culto, douto. Sendo assim, influenciou na formação e desenvolvimento do direito laico. O direito canônico é um direito de cunho religioso. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que essa própria organização ela vai dar uma referência ao direito laico, né? Aquele direito que não tem uma concepção, por exemplo, voltada a princípios religiosos. Por isso a ideia de laicidade, né? Então, nesse caso, nós teríamos o que? Essa organização ela passa também a se tornar uma referência. Então, ela vai, pela sua sistematização, pela sua organização, pelo seu próprio formato de codificação, né, que é uma referência que vem lá da antiguidade, ela vai dar esses aspectos, essa experiência também produzida para o direito laico, que vai ser o que vai ser praticado basicamente pelos senhores feudais, né? Mas é importante a gente pensar que o direito que era aplicado pelos senhores feudais não tinha uma universalidade, não eram todos vistos da mesma forma e praticados da mesma forma. O que é diferente quando a gente vai pensar, por exemplo, o direito canônico. Ele era visto e praticado de uma forma o quê? Voltada a um princípio da universalidade. Então, dentro dessa relação, você tem uma concepção diferente aí. Então, é importante nós não deixarmos de lado, de nós evidenciarmos que o direito canônico teve seu espaço importante dentro da relação da própria formação de um direito laico, quando a gente vai pensar isso na Idade Média. Ok? Tá claro para vocês? Ótimo. Então vamos seguir adiante aí no nosso próximo slide. As ordalhas, como prova de culpa ou inocência. Erroneamente, as pessoas têm o costume de associar as ordalhas à Idade Média ou ao catolicismo. Mas a prática de submeter uma pessoa acusada de algum crime a uma prova, normalmente dolosa ou perigosa, que indicaria ou não a sua inocência. Então isso, na realidade, é uma concepção anterior. Então isso já existe, né, desde a sua antiguidade, mas a sua prática ela vai ter, evidentemente, um universo muito importante na Idade Média. Então ela vai acontecer. Mas não podemos associar, por exemplo, esse processo da culpabilidade que se tem com relação à ideia de uma pessoa, à sua inocência, né? Diante da realidade, por exemplo, que se construiu isso na Idade Média. Não, ela tem referências que vêm já de outros períodos históricos. Vamos adiante, então, dos nossos slides. Direito germânico. O direito germânico baseia-se nos usos e nos costumes, o que não era escrito, ou seja, uma forma de consenso. Cada família, clã,
chamada disciple, ou tribo, stan, possuem suas leis com tradições próprias, formando um mosaico de diferentes possibilidades e costumes legais. A família, ou seja, a família, era a principal instituição dos povos germânicos, o centro, Mitte, onde se partiam as regras, essas baseadas nos costumes como principal fonte do direito. O que nós podemos perceber com relação a essa característica? Que esses povos, que eram os povos que tomaram grande parte dos territórios que eram de domínio romano, aí a gente tem a ideia da queda do Império Romano, eles são povos que já tinham suas tradições consuetudinárias, ou seja, aquela ideia dos costumes, que esses costumes também são relacionados como normas, como leis, diante desse grupo aí, né? Então, essa relação, por exemplo, ela vai permanecer diante dessa formação nova, desse universo novo que a gente tem relacionado à Idade Média. Por mais que você tenha esses costumes, tenha todo um processo de uma religiosidade diferenciada, que não é a cristã, no caso, você vai observar que essa junção do catolicismo com esses povos, muitos desses costumes vão permanecer. E, obviamente, alguns desses costumes eles vão se modificar, né, com relação principalmente a essa característica, por exemplo, dessa junção. Então, dentro dessa realidade, você vai observar, por exemplo, que essa formação vai ocorrer. Mas os costumes, as tradições, e elas vão, na sua grande maioria, permanecer nessa formação da Idade Média. E aos pouquinhos você vai tendo esse espaço, né, que é da formação religiosa, que vai ocorrer principalmente sobre essa composição do catolicismo, do cristianismo, né, nesse universo, nesse espaço do que é visto aí, por exemplo, como a formação da Idade Média. Então a gente está falando não só dos povos germanos, mas também de vários outros povos que vão ter essa proximidade, né, com o cristianismo. Então ele vai ter o seu espaço importante, mas ao mesmo tempo ele vai, em outras palavras, absorver muitos dos costumes desses povos aí. Então aí a gente vai ter essa formação presente aí nessa concepção da Idade Média. Vamos ao nosso próximo slide. No direito costumeiro, o pai, que é visto como vater, né, exercia o poder absoluto dentro da família, sendo as regras emanadas de sua boca. Daí o termo mund, ou seja, boca. Esse poder absoluto do pai germânico seria equivalente ao poder do pater familias romano. Então, era a concepção, por exemplo, de uma sociedade patriarcal, onde o pai ele vai ter, digamos assim, a importância maior diante da composição desse grupo. Então ele vai ser aquele que vai ter a relação, por exemplo, do certo e do errado, ele vai compor as regras, as normas, as formas das pessoas agirem. Então vai estar dentro dessa concepção que vai ser a concepção da formação desse costume, né, que vai estar presente aí na Idade Média. Isso vai ser absorvido também com relação a essa composição da igreja. Então ele vai estar diante dessa realidade. Então isso vai permanecer nesse ambiente, ele vai estar estruturado diante dessa realidade aí. Vamos ao próximo slide. A desintegração do Império Romano deixaria muitas marcas na cultura germânica. O direito de outrora habitual começou a receber as formas e os métodos sistematizados próprios de seus antigos dominadores. Bom, em outras palavras, esse refinamento que a gente vai pensar assim, daquilo que se construiu principalmente na Antiguidade, né, através dos romanos, ele vai também atravessar a história, ele vai atravessar os períodos históricos. Então toda essa experiência, toda essa composição que foi construída diante dessa realidade, por exemplo, que foi a realidade do período em que nós tivemos o domínio do Império Romano, toda essa experiência, ela não vai ser deixada de lado, ela não vai ser jogada fora. Ela vai estar presente também nesse processo de organização, né, desses costumes, dessa relação com a igreja. Então toda essa composição vai estar presente nesse processo de sistematização. O que nós poderíamos falar nesse sentido? É a forma de você organizar o pensamento,
com relação ao direito, né? Então você precisa organizar isso, e organizando isso dentro da sociedade, você vai perceber que essas influências serão muito importantes, ou seja, elas vão ter um espaço importante dentro desse novo cenário. Então não vai ser deixado de lado, ela não vai ser jogada fora, ela não vai ser, em outras palavras, esquecida. Então ela vai estar presente nesse universo, ela vai estar presente nessa relação desse processo de formação de um novo ambiente. Ok? Vamos adiante. As leis germânicas costumeiras foram pouco a pouco redigidas em latim. Logo foi percebida a utilidade da lei escrita para a manutenção da estabilidade do grupo social. E os mores, no caso os costumes, se acomodaram a essa nova insurgente realidade. Em outras palavras, o que antes era um processo através da oralidade, você tem o quê? Um processo através de uma construção documental. Então, o latim, por exemplo, ele vai estar presente nesse momento, ele vai ser a referência, né? Não preciso dizer para vocês que o domínio do latim, da escrita e da leitura era um domínio presente na igreja, portanto esse espaço ele vai ser constituído a partir também da igreja, que vai, em outras palavras, prestar esse serviço. Então essa formação, esse conhecimento, né, que se tem, ele vai ser baseado dentro desse universo, desses conhecimentos produzidos também na igreja católica. Através do processo da religiosidade, que era um dos mecanismos, você tem esse outro lado também da intelectualidade, que ela vai estar muito voltada à produção do que a igreja vai fazer. Então a escrita, a parte da leitura, todo esse processo ele vai estar principalmente na mão dos próprios representantes da igreja, ou seja, daqueles intelectuais. Né? Vamos adiante. A profunda simbiose entre os direitos costumeiros trazidos por esses povos de índole guerreira, que na época da conquista ainda viviam em tribos, acabou cedendo lugar ao inevitável da latinização dos hábitos e das ordens sociais, segundo os modelos cosmopolitismo romano, desse conceito da ideia, por exemplo, de cidade dos romanos, né? Iniciava-se assim a construção do sistema romano-germânico de lei, a civil law. Então, nesse sentido, o que acontece? Você tem duas relações que elas começam a se organizar, que é a ideia, por exemplo, da concepção muito voltada aos ambientes rurais, né, que é os ambientes aí que vai se construir principalmente da relação dos povos bárbaros, e essa vertente que você tem de uma composição mais cosmopolita, ou seja, de umas cidades, né, das cidades que era a vertente da relação principalmente dos povos romanos, né? Então essas duas composições elas começam a se estruturar. Então as experiências elas vão tendo uma junção, e a junção dessas duas experiências ela vai estar construída através da chamada civil law. Então a civil law ela vai trazer para nós essa ideia de lei. Então ela vai estar composta diante desse novo contexto, dessa realidade da Idade Média, né? Então aí a gente já está falando basicamente das leis escritas, das leis produzidas e das leis que vão, em outras palavras, reger grande parte do comportamento dessa sociedade na Idade Média. Vamos adiante. E aí nós temos então, né, o sistema de direito codificado, civil law. Passou a ser o sistema da Europa continental. A partir de então, Portugal, com suas ordenações do reino, edificou seu sistema legal, fortemente influenciado pelo direito romano e direito canônico. Consequentemente, o Brasil foi herdeiro desse legado, vigente até a atualidade. Então, o que nós podemos dizer nesse sentido? As referências, como eu havia falado para vocês no começo do vídeo, né, nós não podemos deixar de lado essas referências que nós temos aqui, baseado, né, nesse contexto dessas produções de conhecimento que foram vistas na história, elas vão chegar até o Brasil. Então, se a gente falar da antiguidade, que influenciou a Idade Média que influenciou basicamente a modernidade que influenciou o pensamento contemporâneo, todos eles vão estar presentes aqui na nossa realidade hoje, né, que é a contemporaneidade.
Então, em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que o nosso direito ele vai ser constituído também por essas referências que vão se construir lá na Europa e chegam até nós através do quê? Do pensamento do direito português, que em outras palavras é o que se produziu diante da realidade europeia, principalmente nesse contexto da Idade Média, onde esses novos povos vão se constituindo, que é a junção entre bárbaros e restícios que nós vamos ter dos povos romanos, que eles vão juntar e compor essa formação que vai ser posteriormente os países, os reinos, né, que vão se constituir na Europa e em outras regiões também, né, em outros continentes aí. Então essa concepção ela vai existir em função das referências dos costumes, da organização, da codificação, da sistematização, que em outras palavras vão chegar até nós, né, através dos povos portugueses. Então, dizendo para vocês aqui basicamente, né, fazendo assim uma referência geral, nós temos então o direito que foi construído na Idade Média, que passa a ser uma relação, né, de todo o conhecimento também produzido na Antiguidade, ou seja, sua organização, sua sistematização, a sua forma de pensar, tudo isso passou a ser uma influência muito forte quando a gente vai pensar então o direito na Idade Média. E ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de lado também, diante desse contexto, que o espaço da igreja ela é muito importante, porque ela também vai, através de toda a sua experiência, de toda a sua intelectualidade, ter um espaço muito importante, né, nesse universo da Idade Média. Então ela vai, em alguns momentos, prestar muito serviço aos senhores feudais. E também não podemos deixar de lado um terceiro ponto, que é a referência, por exemplo, dos costumes desses povos bárbaros, que eles não vão deixar de desaparecer. Então, o que nós temos aqui, a Idade Média, a junção dessas três composições. Então, essas três composições, elas vão estar presentes aqui quando nós vamos pensar a ideia da formação do direito na Idade Média. Então, esse processo histórico se constrói através destes princípios aí organizados. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído, né? E é muito importante vocês fazerem a leitura, então, do texto ao qual eu indiquei para vocês. A todos, bons estudos!